Amém. Saúdo-vos com a paz do Senhor, meus irmãos. Quero aproveitar que vocês estão de pé. Então, por favor, abram suas Bíblias. Vamos ler dois textos sagrados em duas porções das Escrituras. A primeira é Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 21. E em seguida, em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 ao 11. Repetindo, nós leremos em Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 21, e logo em seguida, em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 ao 11. Aleluia. Por favor, quem encontrou, diga glória a Jesus. Nos diz o texto sagrado: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 1 Coríntios 12, 8 a 11 diz. 1 Coríntios, espera um pouquinho para vocês encontrarem. 1 Coríntios 12, 8 a 11 diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Podem sentar, meus irmãos, muito obrigado. Aleluia. Ainda antes de adentrarmos na meditação das Sagradas Escrituras, eu quero agradecer o convite também formulado pelo pastor Marcos Alberto. Deus lhe abençoe e obrigado pela confiança de partilhar o púlpito da igreja que você está liderando, para podermos aqui ser um canal de Deus para a igreja, sob o seu pastoreio. Queremos louvar a Deus, por óbvio, pela vida do pastor Virgínio, que é de fato e de direito o pastor do campo em Maruim, em Aracaju, e que está aqui sendo devidamente representado pelo pastor Marcos Alberto. Então, nossos agradecimentos se estendem, por óbvio, ao pastor presidente dessa igreja. E eu estou feliz, porque eu estou vendo tantos amigos que, se eu for citar todo mundo, aí eu não vou pregar, né? Mas eu vou adotar um filho, e aí eu dou um abraço em todos vocês em nome dele. Mateus, que está ali, né? Foi minha ovelha lá em Neópolis, bem novinho, cresceu, passar de mim não é difícil também, né? Passou no concurso da polícia, e sempre foi um jovem músico dedicado, e é o nome do Mateus para cumprimentar todos os irmãos e amigos que aqui estão. E aproveito, cumprimentando o ministério na pessoa do pastor, nosso querido, que está aqui também, né? Batista, né? Esposa da nossa irmã Amélia, eu vi ela lá, um abraço a ela, e a todos os que estão no púlpito, para juntos adorarmos ao Senhor. Um abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Querida igreja, pastor Marcos Alberto, ele me ofereceu um tema, vocês já estão sabendo, já é a quarta vez. Então ele me ofereceu um tema da minha preleção, intitulado A Importância dos Dons Espirituais. E durante a minha mensagem nesta noite, eu pretendo fazer um contraste entre os tesouros terrestres e os tesouros celestes ou tesouros espirituais. É o que Deus propôs no meu coração, e eu tenho certeza, como eu orei, e a minha e a sua mente, bem de crente, é dirigida pelo Espírito Santo, eu acredito piamente que eu estou na direção do Espírito Santo aqui. Aleluia. Portanto, de início, nós gostaríamos de fazer esse contraste entre os tesouros terrestres e os tesouros celestes. Queridos irmãos, nesse primeiro texto que lemos, de Mateus, no capítulo 6, dos versos 19 ao 21, nós vamos encontrar em cada versículo a palavra tesouro, né?
No 19 ele diz, não ajunteis tesouro. No 20 ele diz, não, também não ajunteis tesouro. Vamos ler o 19. No 19 ele diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. No 20, mas ajuntais tesouro, né? Mas é no céu. E no 21 ele vai dizer, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que revelação poderosa. E não é à toa, né? O Deus desta igreja, o Deus que nós servimos, ele não é um Deus que age de forma despropositada. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, é que Deus, ele tem propósitos definidos. E quando ele dá uma ênfase em um texto, ou uma palavra, ou a um tema, é porque ele quer dar importância àquilo, não é? E se ele, aqui em Mateus, fala por 3 vezes, em cada versículo usa o nome tesouro, é porque ele quer que de fato os seus seguidores, é assim pelo menos que eu interpreto, eles se atentem para aquilo que eles de fato dão importância, para aquilo que estão dominando o seu coração. Porque a palavra tesouro, ela, para simplificar, ela vai significar tudo aquilo de grande valor em nossa vida. No outro dizer, tesouro é a coisa mais valiosa que domina a nossa vida. E por ser a coisa mais valiosa que domina a vida de um ser humano, é que Jesus, no versículo 21, ele deixa claro, quando diz assim, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Veja que afirmação poderosa, meus amados irmãos. Diante disto, eu quero fazer esse contraste, como já falei para vocês, dos tesouros terrestres para os tesouros celestes ou os tesouros espirituais. Por exemplo, na primeira epístola de João, capítulo número 2, versículos 15 a 17, o apóstolo disserta sobre os tesouros terrestres, quando ele afirma, segundo a epístola de João, capítulo 2, 15 a 17. E ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha como ele arremata a situação. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, glória a Deus, para toda a eternidade. Aleluia. Meus irmãos, nós podemos perceber no versículo 16, que por 2 vezes é citada a palavra concupiscência, não é? A concupiscência por 2 vezes. Concupiscência, nós sabemos que ela é sinônimo de cobiça. É dizer, trata-se de um desejo refreado, desmedido, podendo ser da carne ou dos olhos. A concupiscência dos olhos é o desejo refreado por aquilo que os meus olhos alcançam. E o poder da mídia ou da propaganda nos induz a conquistar, sim ou não? E isto é perfeitamente normal. Entretanto, quando as conquistas de bens materiais sufocam a nossa relação com o céu, estas coisas passam a constituir o nosso tesouro. E isto de fato é preocupante, porque não há como nós amarmos os tesouros da terra e os tesouros do céu ao mesmo tempo. Eles são autoexcludentes. É por isso que no versículo 15 de 2 João que nós lemos, versículo 15 de 2 João, vamos repetir aqui 2 João no versículo 15, olha o que é que diz, 2 João 2,15, não ameis o mundo, a parte C, o que vai interessar é a parte C, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja como isso é sério. João está declarando, eu declarei aqui, os tesouros terrestres e os tesouros celestes são autoexcludentes. Ou eu amo um, ou eu amo o outro. Não dá para amar os dois ao mesmo tempo. E João, inspirado por Deus, está dizendo, se o meu amor é por tesouros mundanos, o amor do Pai não me domina.
O amor do Pai não está em mim. Eu não sou dominado pelo amor de Deus. Em outras palavras, a igreja está na terra para ser propagadora dos tesouros inefáveis dispensados por Deus, para que a sociedade seja alcançada através da nossa vida. Adorado seja o nome de Jesus para toda a eternidade. O Senhor Jesus, Ele é o nosso grande exemplo disso, irmãos. Sabe por quê? Porque por ocasião da sua tentação, o diabo levou para um monte muito alto, para lhe mostrar os tesouros da terra. Mas vamos ver como o Senhor Jesus reagiu, né? Onde está isso? Mateus capítulo 4, versículos 8 a 11. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 11. Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os tesouros dos reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia! O Senhor Jesus deixa-nos o exemplo que os tesouros terrenos são perecíveis, são finitos, são temporários, mas existem tesouros espirituais, que ele tem valor aqui e tem valor na eternidade. Eu vou falar sobre dons espirituais, não vou fugir do tema, pode ficar tranquilo. Mas existem tesouros espirituais, e a melhor parte é que esses tesouros espirituais, eles foram disponibilizados para a igreja, para ser revelado ao mundo através da igreja, para contagiarmos o mundo, para contagiar o mundo através da igreja. Aleluia! É uma importância muito grande. O que eu estou dizendo para vocês é: os tesouros da terra têm sua importância, mas eles não podem sufocar os tesouros do céu. Dom espiritual é tesouro do céu, e ele tem que ter evidência na minha e na sua vida, porque os dons em evidência, a obra avança, o diabo recua, as almas são salvas e o nome do Senhor é glorificado. Por isso nós queremos falar sobre a administração dos tesouros espirituais, ou dos tesouros celestiais. Bendito seja Deus. Na terra, a igreja já desfruta de inúmeros tesouros do céu, ou espirituais, a exemplo da comunhão da igreja. Olha que tesouro, irmão. Dá para imaginar, é bom parar um pouquinho para pensar na comunhão da igreja. Vai ter arranhões, não vai deixar ter arranhão. Eu costumo resumir assim. Lá em Lucas vai dizer que Jesus passou a noite toda orando. Por favor, repitam após mim. Diga: Jesus passou a noite toda orando. Agora me ouçam. No outro dia ele escolheu 12 a dedo. Venha você, venha você, venha você, venha você. E mesmo assim, um traiu, um negou, outros viviam brigando por causa de poder, porque ser humano é ser humano, vai ter arranhões, vai ter problema. Mas que bom saber, oh glória, que existe o poder do perdão na igreja de Deus, que existe unidade na igreja de Deus, que existe a capacidade de tolerar o meu irmão, porque ele foi comprado pelo preço que eu fui, pelo sangue que eu fui. Ele tem o mesmo espírito que eu tenho, ele tem o mesmo espírito que você tem, e juntos vamos morar no mesmo lugar, comer da mesma comida, vestir a mesma roupa, cantar o mesmo coral e adorar ao mesmo Deus. Bendito seja o Eterno para sempre. A importância da comunhão, tem vezes que nós nos prendemos aos arranhões, mas nós temos que perceber a superação dos arranhões. Lembrei agora, logo quando eu comecei aqui na Caju, na superintendência, eu fui para um setor, na época era chamado de área, ali do Santos Dumont, aquela região ali.
E no evangelismo, 2 novos convertidos aceitaram Jesus, e eles eram do crime. Pesado mesmo. Não vou citar o nome deles aqui não, que estou por aí ainda. Tinha um apelido lá, se bem que ele está transformado por Deus. E quando eles se encontraram, ou melhor, quando um soube que o outro tinha se convertido, eles ficaram com medo. E agora? Ele me ameaçou de morte. Eu também, se ele vier, eu mato ele. Eram inimigos ferozes na época do mundo. E ficou com medo de encontrar o outro. Mas aqui é a igreja de Deus. Aqui tem o Espírito Santo. Aqui tem unidade. Aqui tem perdão. Aqui o Espírito Santo tira o ódio e ministra a graça. Quem ama a graça de Deus, dê um brado de glória ao nome de Jesus. E um dia eles se encontraram, um olhou para o outro com medo, mas se abraçaram, choraram, se alegraram e continuaram na presença de Deus, ganhando almas para o Senhor da glória. Um deles hoje é pastor, agora não, já há muito tempo, na Bahia, porque a comunhão é um tesouro espiritual. Valorize esse tesouro. Não despreze esse tesouro, não jogue fora esse tesouro. Jesus declarou na sua oração sacerdotal, em João 17, 21, não é? Que eles sejam um, ó Pai, como Tu és em mim, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A forma que o mundo vai perceber que essa igreja é a igreja de Jesus, é quando as arestas forem arrancadas, quando as rugas foram expurgadas. Porque onde há ferimento, ao bálsamo do Espírito para sarar. E eu não estou dizendo que é fácil. E não interessa se é fácil. Porque o Espírito da glória de Deus é poderoso para curar as feridas físicas e as feridas emocionais. Igreja, sua igreja, se existe cura no corpo e na alma, é tesouro. Tem gente que tem mansões e a alma triturada, carros importados e a alma amargurada. Mas a igreja de Jesus, o cara pode andar no teco-teco, em qualquer coisinha ali, né? Ele tem que andar 1 quilômetro e empurra 1 quilômetro. Mas se for cheio do Espírito Santo, tem paz na alma, tem comunhão com seu irmão, tem alegria em comungar com a igreja de Deus. Outro tesouro muito importante é o fruto do Espírito. Mas eu vou falar de dons, então deixa eu adiantar aqui minha mensagem. Não vou falar, ia dar algumas pinceladas sobre o fruto, mas vamos adiante. A alegria da salvação é outro tesouro. O privilégio de ser adorador, meus irmãos, é outro tesouro. Já parou para pensar no seu privilégio de ser adorador? Você lembra como era na antiga aliança, que só era o sumo sacerdote? Entrava lá na presença de Deus, e o povo ficava do lado de fora, vendo os relâmpagos, ouvindo os trovões, aqui só babando. Mas hoje você pode entrar na presença de Deus. Oh glória, o véu foi rasgado. Você é adoradora, você é adorador. A igreja é adoradora. Adorado seja o Deus dos céus. Nada impede você entrar na presença do Senhor da glória. Já parou para imaginar que privilégio é este? E o melhor da história é, nós adoramos a Ele, mas o beneficiado somos nós. O adorador tem paz na alma, o verdadeiro adorador, ele recebe esperança. Quem está na presença de Deus é forte, quem está na presença de Deus tem paz, quem está na presença de Deus tem alegria, quem está na presença de Deus tem um coração perdoador, quem está na presença de Deus, ele não fica desnorteado, quem está na presença de Deus, ele tem saúde emocional e espiritual. Porque Deus é fonte de vida, Deus é fonte de paz, Deus é fonte de saúde. Vocês são uma igreja instruída, não vou entrar em detalhes o que é ser adorador, porque não é o propósito da mensagem de hoje. Mas eu só estou falando de tesouros espirituais. Pense nisso, no direito que você tem de ser adorador. Pode estar acontecendo o que foi em sua casa, no trabalho, e você parar alguns segundos e dizer, calma,
Vou desconectar da terra e vou ligar com o céu. E o céu se abre e você pode entrar. Oh, glória! Quem pode adorar Jesus? Entrar na sala, diante do trono, render-lhe adoração, Ele receber a sua adoração. E quando você entra diante dEle, as coisas já começam a serem diferentes. Aleluia. Mas temos ainda, agora sim entra a mensagem, mas temos ainda o grande privilégio de termos à nossa disposição o tesouro dos dons espirituais. Aleluia. Meus queridos, na Bíblia não há menção de algum ensino que afirme a cessação desses dons. Tem uma guerra teológica dos cessacionistas para os continuistas. Você deve saber disso, né? Por brigando para querer saber quem conhece mais de Bíblia. E não precisa brigar, porque basta você dizer assim: me dê um versículo que diz que os dons cessaram. Pronto, acabou. Porque a igreja está aqui, mas ela é regida pelas Sagradas Escrituras. Repito após mim, diga: a igreja é do Senhor Jesus. Quem tem de guiar a minha e a sua vida é o Senhor Jesus, tem que estar aqui. Não tem um versículo na Bíblia que diga que os dons cessaram. Não tem um. Por mais que insistam em dizer que os dons foram para a era apostólica. Mas a Bíblia e o testemunho da história da igreja garantem que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo, em maior ou menor grau. Por exemplo, vejamos em Atos capítulo 2, versos 38 e 39, para percebermos o que o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, declarou. Repetindo, Atos capítulo 2, versos 38 e 39, que diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Eu vou ler de novo, irmãos, olha. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, só 3 deu glória, para só 3 entenderem, eu vou ler de novo. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. No versículo 39, fala da promessa, porque a promessa diz respeito a vós. Que promessa? A promessa do batismo com o Espírito Santo e a distribuição dos dons espirituais. Ela diz respeito a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Irmãos, quem é chamado por Deus aqui, tem glória a Jesus aí? Os dons espirituais é para você. O batismo com o Espírito Santo é para você. Aleluia, está claro aqui, né? O versículo de número 39 ainda conclui dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Que promessa? A promessa do batismo com o Espírito Santo e a distribuição dos dons espirituais é para tantos quanto Deus, estou mostrando base bíblica, é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você tem certeza que Deus lhe chamou? Tem certeza que Deus lhe chamou, minha irmã? Deus lhe chamou, meu irmão? Então acredite que o dom é para você. Tem dons espirituais para a sua vida. Você crê ou não? Estou mostrando a Bíblia. Tem dons de Deus para a igreja nos dias atuais. Essa história que ficou para os tempos apostólicos não tem um versículo bíblico, mas eu estou trazendo um versículo bíblico que é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Eu fui chamado por Deus, o dom é para mim. Você foi chamada por Deus, o dom é para você. A igreja foi chamada por Deus, o dom é para a igreja. Os dons é para mim, os dons são para vocês. Glória ao Deus dos céus. Corroborando com o texto de Atos 2, 38 e 39, nós temos ainda em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 a 10. 1 Coríntios, capítulo 13, 8 a 10. Que diz assim,
1 Coríntios 3, 8 a 10. Eu vou ler, irmão, para ficar mais fácil. Eu vou ler em duas traduções, mas eu vou tomar como base a tradução a nova tradução da linguagem de hoje. Fica mais fácil de explicar, mas eu vou ler na Almeida Revista Corrigida e depois na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Na Almeida Revista Corrigida diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha que revelação. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha essa mesma expressão, essas mesmas frases na nova tradução da linguagem de hoje, para depois eu poder explicar. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. O que é que o texto está dizendo aqui? Os dons, meus irmãos, eles são perfeitos. Os dons de Deus são perfeitos. Mas nós, seres humanos, ao utilizar os dons, nós usamos de forma imperfeita. Na Almeida Revista Corrigida, diz que nós usamos em parte, né? Veja aí, diz assim: conhecemos em parte, profetizamos em parte. Já na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer que nós usamos de forma imperfeita. Então, a interpretação aqui é: os dons, eles são perfeitos. Mas nós que somos imperfeitos, nós usamos, em decorrência da nossa imperfeição, os dons são imperfeitos, mas em decorrência da nossa limitação, nós os usamos em parte, ou seja, de forma imperfeita. Entretanto, a Bíblia está declarando: quando vier o que é perfeito, ou seja, Cristo, o que é imperfeito, ou seja, a utilização dos dons, desaparecerá. Logo, fica evidenciado que os dons só desaparecerão quando ele se manifestar. Como ele ainda não se manifestou, então os dons estão à nossa disposição. É outro texto que prova. Paulo está dizendo: só vai desaparecer os dons quando ele se manifestar. Mas ele não se manifestou ainda. Então os dons estão à sua disposição. Os dons podem ser seus. Você pode ser dominada pelos dons espirituais. Adorado seja o Deus dos céus para sempre. Pastor Messias, mas o que são os dons espirituais? Os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para a execução dos propósitos divinos em qualquer lugar. Então vamos repetir o conceito. Coisa que vocês já sabem, né? Estou batendo aqui, dizendo que vocês já sabem. Os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais. Concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente, mas é para executar os propósitos do céu e em qualquer lugar. Pode ser manifestado aqui no trabalho, em casa, na escola, na faculdade. O Espírito Santo quer usar você e a mim para glorificar ao Deus dos céus onde nós estivermos. Como exemplo, irmãos, nós temos o dom de discernimento de espírito sendo manifesto na vida do apóstolo Paulo quando ele chegou à cidade de Filipos. Vamos ler Atos capítulo 16, versos 16 a 18. Atos 16, 16 a 18. Vou ler para ganhar tempo, tá bom? Que eu quero ainda ter outras observações a serem feitas. Diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, no céu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhava, dando grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus,
te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. Querida igreja, o apóstolo Paulo, através do dom de discernimento de espírito, percebeu que tem mensagens de ovacionação, de elogios, mas que são provindos do engano. Veja como é importante os dons espirituais. Eu estou falando agora especificamente do dom de discernimento de espírito. Porque aquela jovem, ela estava elogiando a Paulo. Olha a frase aí, vamos repetir o versículo 18, Atos 16, 18. E isto fez ela, ou melhor, vamos ler o 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Negócio, né? Se for uma pessoa que não tem discernimento, vai ficar cheio, né? Se todo elogio que vier é Deus, tá maravilha, olha que coisa linda. Só que olha o que é que diz o versículo de número 18. E isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, era um elogio, mas incomodou o espírito de Paulo, porque ele tinha o discernimento do espírito. Tem algo estranho. É elogio, mas tem algo estranho. Nós devemos ter cuidado, porque deve ter pessoas nos falando coisas boas aos nossos ouvidos, mas que pode matar o nosso relacionamento com Deus. Mas inversamente, quem lhe ama vai lhe elogiar, mas também pode lhe confrontar, vai de alguma forma discordar de você. Nós estamos vivendo nos dias atuais, onde a sociedade só aceita elogio. É um negócio sério. E essa última geração está um caso sério. Não pode discordar. Mas aqui está explicitado que um elogio que parecia aparentemente algo divino, porque estava chamando de servo do Deus Altíssimo, provinha de espírito das trevas. Vocês estão percebendo a importância dos dons espirituais? Quantos de nós podemos estar enganados e andando por caminhos de morte e até afundando, porque simplesmente estamos ouvindo palavras que massageiam o nosso ego? Essa palavra massageava o ego de Paulo. Mas Paulo não era mimoso, não é só quer ser elogiado, não. Paulo não se preocupava de ser confrontado com a verdade, porque ele servia ao Deus da verdade. Adorado seja Deus para todo sempre. Corroborando com o que eu estou falando com vocês, a gente pode ver o que diz Provérbios, capítulo 27, e versículo 6. Provérbios 27, 6. Vai dizer: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Olha que coisa séria, irmão. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. No outro dizer, é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que conforta. Por uma razão muito simples: a verdade é libertadora. Foi Jesus quem declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ter o discernimento para não sermos iludidos e enganados. A Bíblia nos mostra um momento em que o Senhor Jesus declarou aos seus discípulos que convinha que ele fosse a Jerusalém e padecesse muitas coisas dos anciãos e dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Mas o apóstolo Pedro, irmãos, inflamado pelas palavras que havia ouvido momentos anteriores, foi tomado por Satanás e, tomando-se de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum isso te acontecerá. Onde é que está escrito isso? Mateus, capítulo 16, versículos 18 a 23. Eu vou falar aqui novamente de discernimento de espíritos. Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 23. Eu vou ler para ganhar tempo, tá bom? Vocês anotem qualquer coisa lá em casa. Quem tiver dificuldade assim de encontrar o texto. Vamos lá.
18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Não precisa nem explicar, né? O texto é autoexplicativo. Jesus elogia Pedro, né? Pedro faz uma declaração: tu és o Cristo. Aí Jesus diz: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em continuação ao discurso, foi revelado que ele era o Cristo. E aí Jesus começa a dizer o propósito da sua vida. Ele diz: eu vou morrer, vai acontecer isso comigo, eu vou para Jerusalém, vou me espancar, eu vou morrer, e vou ser torturado. Pedro tinha sido elogiado minutos antes, dizendo que ele era Pedro. Irmãos, aqui a ousadia. A Bíblia diz que ele chama Jesus à parte. Versículo 23. Ele, porém, ou melhor, versículo 22. E Pedro tomando a parte. Olha como inflou. Né? Ele disse que eu sou o cara. Calma, Jesus, aí, deixa eu dar aqui uma mensagem aqui. Não é assim, não. Tenha compaixão de você mesmo. Deixe que o espírito de coitadismo, né? A ideia de Satanás era que Jesus se enchesse de coitadismo, de vitimismo, e começasse a dizer que Deus foi injusto com ele. Quantos de nós, irmãos, entramos pelo caminho do vitimismo, do coitadismo? Mas a igreja primitiva morria na arena de cabeça erguida, dando glória a Deus. Tem gente que qualquer coisinha, a situação complica, mas Deus não me fez e nele fez para vivermos nos escanteando por qualquer coisa. O espírito de fortaleza habita dentro da sua vida. Levanta-te e deixa Deus te usar. Pedro, inflado, foi corrigir Jesus. Mas Jesus tinha o discernimento de espírito. Poxa, pastor, calma aí, pastor. Jesus era Deus. Jesus não usou o atributo da sua deidade. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus é o nosso grande exemplo, que quem se dobra à vontade do Pai é cheio do Espírito Santo. É por isso que no batismo a Bíblia vai declarar que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, né, enchendo Jesus, né? E lá em Lucas 4,18 ele diz, né, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Ele foi cheio do Espírito Santo. E porque ele agradava a Deus, o Pai declara: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Você quer que Deus tenha alegria de você? Não mostre o seu contra-cheque. Não mostre o carro novo que você comprou, a sua credencial da profissão que você ocupa. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Prostremo-nos diante da sublimidade do Espírito Santo. Igreja que agrada a Deus é a igreja cheia do Espírito Santo. Igreja usada por Deus, a igreja cheia do Espírito Santo. A Assembleia de Deus chegou onde chegou porque entendia isso. Não tinha doutor ou doutores, não tinha intelectuais, mas tinha homens que tinham capacidade de dizer:
Se o Espírito for sobre mim, o diabo não me segura. Se o Espírito for sobre a igreja, o diabo não segura. Seja despertada, seja despertado, sejamos despertados para acreditar que se formos cheios do Espírito Santo, estaremos agradando o coração do Pai. Glória a Deus. Portanto, quando Jesus ouve aquela mensagem de Pedro, ele diz: epa, esse não é Pedro. É Satanás. Do lado dele, discípulo dele. Amava ele. Será que isso nos ensina? Que nem todo mundo está do nosso lado, que nos diz até palavras bonitas e que até está se apiedando de você, pode não estar sendo dirigido por Deus. Tem vezes que o Espírito pode usar alguém para lhe prender no vitimismo. Você foi uma injustiçada. Você é uma coitadinha. Você é um coitadinho. Ninguém olha para você. Aí a pessoa fica chorando, aquela coisa feia, aquele negócio quase desesperador. Homens e mulheres de Deus não se colocam na condição de coitadinho, irmão. Paulo e Silas estavam no cárcere, sabendo que ia morrer no outro dia, e disse: eu vou adorar ao meu Senhor, eu vou cantar. Homem cheio do Espírito Santo é diferente. Mulher cheia do Espírito Santo é diferente. A briga não é no músculo. A briga é com armas espirituais. E ainda tem um Deus que guarda a sua vida, que guarda seu casamento, que guarda a sua casa. Prostremo-nos diante do doce Espírito Santo. É por isso que Jesus cumpriu seu ministério. Não é porque ele era Deus. Se ele cumprisse seu ministério como Deus, ele não seria suficiente para cumprir o propósito. Tinha que ser um homem. Foi como homem. O discernimento que ele entendeu que não era Pedro, era Satanás, ali foi o dom de discernimento de espírito. Está aqui do meu lado, mas se eu seguir eu caio. Era mais ou menos Jesus, estou parafraseando. Está aqui, mas se eu der ouvido eu afundo. Deus não me chamou para dar uma de coitadinho. Você não é coitadinha. Pastor, mas se tudo for conduzido para eu morrer, não tem problema. Se Deus quiser que você morra, você vai morrer. Ninguém nasceu para ser semente. Se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer. Agora, se Deus não quiser que você morra, ninguém lhe mata. Se Deus não quiser que você esteja atingido, ninguém lhe atinge. Ele é Deus em cima no céu e Ele é Deus embaixo da terra. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Deus é Deus em cima no céu e embaixo da terra. A igreja precisa crer que ainda é Deus que guarda a sua vida. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão estão os que nela trabalham. Agora, se Deus guardar, está guardado. E triste de quem quiser tocar. Quem pode adorar, levantar a mão e adorar a Jesus. Adore por alguns segundos aí, vá. Adore por alguns segundos, vá. Queira ser cheio do Espírito Santo. Derregimando, candabacébia, deregavassuie devá. Queira ser cheio, seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado com o Espírito Santo. Ame depender do Espírito Santo. Oh, adorado seja Deus para toda a eternidade. Jesus, como Filho de Deus, Ele não fez o que fez por causa da sua deidade. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Ele fez o que fez porque Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E tinha dons espirituais. Epa, me ama. Não é que ele é dissimulado, não. Ele não está com dissimulação. Ele não quer que eu morra. Ele não está querendo me destruir. Estou parafraseando a mente de Jesus. Ele não está querendo me destruir. Pedro não está querendo me destruir. É Satanás. Dá para entender como isso é sério, irmãos? Eu ou você? No caso de Paulo foi elogio. Que pode matar. No caso de Pedro foi indução ao vitimismo. Veja como Jesus estava no Getsemane. Porque a pancada era pesada, né? Todos os nossos pecados estavam sobre ele, né?
Ele chegou e disse: pai, dá para passar aí? Eu disse: não. Ele disse: então que seja feito a sua vontade. Aí o autor aos Filipenses, Paulo, vai dizer: porque Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome acima, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Porque Ele não se vitimizou. Adorado seja o Deus dos céus, para toda a eternidade. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, Pedro amava Jesus, mas naquele momento não era Pedro, era Satanás. E aquela mensagem, se aquela mensagem dominasse a mente do seu Jesus, e ele fosse possuído por um espírito de vitimismo ou de coitadismo, o plano de salvação poderia ser comprometido. Não dá para entender que seriedade. Quase chegou a minha hora, tem tanta coisa para falar, mas é assim mesmo. Eu vou contar um testemunho para encerrar. Eu tinha 2 testemunhos. Não dava contar um. Você fiel a hora que o pastor me pediu. Pode contar os 2, né? Então vou contar os 2. Eu ainda estava aqui em Aracaju. Superintendente. Ou melhor, tinha acabado de ser transferido para São Francisco. Cidade pequenininha. Estava lá com o meu carrinho. E eu disse: vou levar o carro para fazer chaparia. Foi em época de chuva. Pediu prazo: você pode me entregar aqui prazo, meu santo? Ele me deu prazo. E eu fiquei lá, parece que eu fiquei em Aracaju, se eu não me engano, para não ir para São Francisco, esperando. Quando eu fui lá, o cara disse: não está pronto, rapaz. Eu me irritei. Mas, meu amigo, eu tenho um compromisso, tenho uma igreja para pastorear, você me deu um prazo. Mas me deu, tenha calma. E eu insisti ainda, e eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido. Deus ainda fala com o seu povo. O Espírito Santo falou no meu ouvido. Ele disse assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí eu disse: é da minha mente, isso daqui é bobagem. Aí, daqui a pouco veio a mesma voz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí eu entendi. Gente, então Deus não queria que eu voltasse com o carro? Que coisa. Então, tudo bem, amigão, eu vou aguardar qual prazo você pode me dar. Ele me deu um novo prazo. Eu peguei um ônibus para ir para casa aqui do Bugio. Quando eu estava chegando ali, em frente do João Alves Filho, Hospital João Alves Filho, entrou uma garota, os olhos regalados. E ela dizia: eu não sou louca, louca é você. E uns riam, outros se assustavam, todo mundo abriu espaço. E eu, como as demais pessoas, ignorei. Atitude, qualquer pessoa pode ter problemas mentais. Engraçado, ela pagou a passagem, sentou. E quando ela sentou, as pessoas se afastaram, porque ela estava muito, uma forma agressiva e falando sozinha, os olhos arregalados. E o Espírito Santo falou no meu ouvido de novo: foi para isso que eu trouxe você. Eu era pastor novinho, né? Acho que eu tinha 2 anos de pastor, 25 anos eu acho. Aí eu disse: mas Deus, pai, não é loucura não. Disse: com loucura, como é que eu vou orar por loucura? Ela pagou a passagem, me deu um sinal que é espírito maligno. Aí fiquei orando. Segundos depois, aí o diabo falou pela boca dela: você me deve, você fez um pacto comigo. Ela estava lutando, na mente dela com o espírito maligno. Aí eu disse: sai, demônio. Paguei, estou falando de discernimento de espírito, mas foi revelado que ali era algo espiritual. Aí paguei a passagem, cheguei perto dela, peguei naquelas ferros que tem em cima dos bancos e falei no ouvido dela: espírito maligno, eu lhe repreendo na autoridade do nome de Jesus. Era aqueles demônios violentos, sabe? Ela deu aquele horrível, e pegou na minha camisa assim. Eu estava com aquelas políticas boas que os políticos dão na época de hoje. Ela puxou de um jeito que chega e esticou assim, ficou tudo para baixo. Eu disse: me largue e senta em nome de Jesus. Ela me largou e sentou. E foi uma guerra, e ela urrando dentro do carro, e o povo assustado, e eu saia, em nome de Jesus, saia. E para encerrar, aquela jovem foi liberta para a glória de Deus. Eu sentei do lado dela, expliquei o que aconteceu. Ela disse: não aconteceu isso comigo, não aconteceu não. Aí tinha uma jovem até muito elegante, que estava no ônibus, sentou também, disse: foi, minha senhora, você estava assim, é porque eu não pude lhe ajudar, mas você estava desse jeito. Para encerrar, ela me disse que ela era uma jovem crente, se relacionou com um rapaz não crente,
E ele deu duas coisas para ela, um filho e um chute. E ela, revoltada, foi no centro de feitiçaria e fez trabalho contra ele. Viu, jovens? Deus tem algo para a sua vida. Espere em Deus. Jovem crente crê que Deus cuida dela. Deus tem o melhor para a sua vida. Agora eu sei porque o pastor aqui, eu estou dizendo, eu conto os dois, eu não ia contar isso, ia contar o outro testemunho. Mas Deus está me usando para alguém aqui. Uma garota, para lhe dizer que os sonhos de Deus são bons para você. Dobre-se diante do Senhor, acredite que Ele tem o melhor para a sua vida e creia que se Ele, porque Ele lhe ama, Ele vai fazer aquilo que vai ser melhor para a sua vida. O segundo testemunho. Eu estava em São Francisco também. Era São Francisco Malhada dos Bois. E aqui eu encerro minha mensagem. E oro pedindo a Deus que desperte a mim e a você, para querermos os tesouros espirituais dos dons espirituais. Eu estava em São Francisco e Malhada dos Bois. Quando eu assumi, Campo de Malhada dos Bois tem um povoado chamado Cruz da Donzela. É um lugar de muita prostituição. Não sei hoje, mas na minha época era tanta prostituição, tantas casas, que passou até no Jornal Nacional. Lugar horrível. E eu fui ali. O trabalho estava fechado. Eu digo, eu vou reabrir o trabalho. Tinha 5 crentes. Vou reabrir o trabalho. Aí chamei os crentes que tinham. Digo, eu quero, no domingo à tarde a gente vai visitar casa por casa das pessoas afastadas. Tinha uma senhora, mãe de uma dirigente de oração. Ela estava comigo, ela disse, pastor, não vá não. Não é de aqui, pastor, o negócio aqui. Já ouviu as informações do lugar? Eu disse, já. Aqui a gente já fez de tudo, não dá certo. Eu disse, mas eu fui chamado por Deus, acreditando que Ele abre até uma avenida no mar, Ele faz milagre acontecer, eu vou. E ela dizia, pastor, não vá não, o senhor vai perder seu tempo. Aí eu carinhosamente, não, a senhora, né? Minha irmã, creia, vamos comigo. Alguém vai voltar, o trabalho aqui vai se reerguer. E ela, pastor, não vai. Irmão, quando ela falou a terceira vez, eu senti um calafrio assim. Eu digo, é demônio. Discernimento de espírito. Isso é demônio. Eu disse, minha santa, vamos fazer assim. Se a irmã quiser ir conosco, vamos. Se não quiser, não tem problema não. Tá bom, mas eu estou indo, irmãos. Deus é minha fiel testemunha. Na primeira casa, pastor Marcos Alberto, que nós chegamos, uma senhora voltou para Jesus. E para encerrar aqui, lá nessa cidade, esse povoado tem um templo maior do que o da cidade, porque Deus tinha algo para fazer lá. E aquela irmã que falava aquilo, não vá, não vá, não vá. Depois eu fui para os cultos lá, e quase sempre ela caía endemoniada. Ou seja, de fato era um espírito maligno que estava falando na boca dela, querendo me desestimular. Mas o dom espiritual do discernimento de espírito não me deixou me perder, e ajudou que as vidas de Cruz da Donzela não se perdessem para a glória de Deus. Deus tem dons para você. Você crê, meu irmão? Os dons espirituais é para os dias atuais, é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você foi ou não foi chamado por Deus? Se você foi chamado, porque você é chamada, o Espírito Santo quer lhe envolver, a graça de Deus quer lhe dominar. O Espírito quer distribuir dons espirituais para a sua vida, para que através dos dons, o nome do Senhor seja glorificado através de você. Você quer? Você crê? Você crê que os dons espirituais é para os dias atuais? Fique em pé dando glória ao nome de Jesus, por favor. Glória a Jesus. Está aqui, irmão. Estou sentindo graça de Deus. Eu estou sentindo graça de Deus. Receba batismo com o Espírito Santo agora. Seja batizada, seja, creia. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Abra a boca, seja renovado agora. Eu estou ministrando em nome de Jesus. Seja renovada. Seja renovada. Espírito da glória de Deus. Tem gente que se desiludiu do vale. Tem gente que se enclausurou. Põe de pé o tem gente que se revoltou. Cure essa pessoa
pessoa agora, Jesus. Renova essa pessoa agora, Jesus. Seja restaurar na multidão